bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química do 9º ano. Hoje vamos entrar no mundo dos genes e, face a este tema, temos como sumário a localização do material genético, o cariótipo humano e a transmissão das características hereditárias. E vamos iniciar pelo desafio que vos foi proposto na última aula, em que se solicitou que identificassem qual a célula sexual responsável por determinar o género da criança. Se nos focarmos nesta imagem, é fácil compreendermos que os oócitos 2, o gâmeta feminino, transporta sempre um cromossoma X, enquanto o espermatozoide pode transportar um cromossoma X ou um cromossoma Y. No momento da sua fusão, ao qual damos o nome do processo de fecundação, forma-se uma nova célula, o ovo ou zigoto, que poderá ter informação XX quando o espermatozoide transporta o X. E, nesse caso, o género da criança será feminino. Ou então, XY, quando o espermatozoide transporta um Y correspondente ao género masculino. E conseguimos assim compreender e dar resposta ao nosso desafio, em que o espermatozoide é a célula sexual responsável por determinar o género da criança. E é face a estas características que vos colocamos o desafio, a questão da sessão de hoje. Como se transmitem as características ao longo das gerações? Como se transmitem as características de pais para filhos? Porque é que algumas das nossas características não são tão semelhantes aos nossos pais, mas às gerações mais antepassadas? É ao longo destas sessões que vamos tentar compreender isso mesmo. E se nos focarmos agora nesta nova imagem, conseguimos visualizar ali uma família em que é perceptível as semelhanças entre os irmãos e também semelhanças entre os próprios progenitores. Da mesma forma que encontramos semelhanças, conseguimos identificar algumas diferenças, fruto da reprodução sexuada, em que um dos processos inerentes é a fecundação, como vemos na imagem, em que através da união aleatória dos gâmetas forma-se uma nova célula, o ovo ou zigoto, responsável e fruto dessa fusão aleatória, como foquei, manifesta-se em variabilidade genética. E são estas mesmas características que são transmitidas ao longo de gerações que nós damos o nome de caracteres hereditários. Podemos então dizer que a hereditariedade é nada mais do que um conjunto de processos biológicos que asseguram a transmissão de características de pais para filhos através da reprodução, e a genética é a área científica que estuda a hereditariedade. Por norma, eu esqueço-me sempre de vos focar e de relembrar que devem ter sempre o material convosco, mas nas aulas, a partir deste momento, é fundamental que tenham todos o caderno diário de forma a registarem todos estes conteúdos. As aulas que vamos agora iniciar são aulas muito práticas que nos obrigam a compreender todos os processos e os conceitos, pelo que vos solicito que ao longo da aula de hoje, que vai ser uma aula mais teórica para depois conseguirmos aplicar estes mesmos conceitos, que escrevam todos os termos fundamentais. A genética é uma ciência extremamente recente, mas tem evoluído rapidamente. Tem cerca de 150 anos e, não querendo falar agora exaustivamente de todos os marcos, de todas as descobertas em torno desta ciência, vou focar apenas alguns dos principais acontecimentos. A genética surgiu por volta da década de 60, no século XIX, com Mendel, o considerado o pai da genética e fundador das leis de hereditariedade. Passado cerca de uma década depois, Fleming, através de observações, conseguiu perceber que quando a célula se divide, os núcleos desaparecem e que nesse processo é possível reconhecer cromossomas. Já no início do século XX, Morgan descobriu
provou experimentalmente a teoria cromossómica da hereditariedade e conseguiu provar que os genes estão contidos nos cromossomas. A meio do século XX, Watson e Crick conseguiram descobrir um modelo de dupla hélice para a molécula de DNA. E em 2003 foi possível descobrir 99% do genoma humano. Temos ali um marco de algumas imagens que também são históricas e que revelam a evolução da genética, mas que depois falaremos em aulas posteriores. Focar-vos agora que porque é que selecionámos apenas este conjunto de imagens? Para percebermos que terá que existir obrigatoriamente alguma relação entre os termos cromossomas, genes e ADN. E é isso mesmo que vamos tentar compreender. Onde se localiza o material genético e qual a relação entre todas estas terminologias? Se nos focarmos agora nesta imagem, conseguimos perceber, e já sabemos hoje em dia, que o material genético está contido na molécula de ADN, que está presente em todas as células. A espécie humana é constituída por células eucarióticas, as quais têm um verdadeiro núcleo. E é no núcleo que nós conseguimos identificar umas estruturas, os cromossomas, o qual é constituído por filamentos de ADN. Ou seja, o cromossoma é constituído por cromatina, a qual pode condensar, sendo constituído por filamentos de ADN associados a proteínas, as tonas. A nossa molécula de DNA é formada por vários segmentos estes ao qual nós damos o nome de gene. E um gene tem sempre a capacidade de codificar uma determinada proteína esta específica para uma dada característica. Então, através desta imagem, nós conseguimos perceber que os cromossomas são nada mais do que o suporte físico dos genes e os genes são a unidade básica e funcional onde está transcrita toda a informação hereditária, genética. Então, já sabemos que nas células eucarióticas, e atenção, focar aqui o eucarióticas, o material genético localiza-se no núcleo e está organizado em cromossomas. Também devem estar lembrados que, para além das células eucarióticas, existem as células procarióticas, as quais não possuem um verdadeiro núcleo, um núcleo individualizado, e nessas situações o material genético encontra-se disperso no citoplasma. Os cromossomas são constituídos por ADN e os genes são porções de ADN que codificam informações para uma dada característica. Relativamente, falamos em cromossomas e como é que eles estão todos associados. Cada espécie tem um número de cromossomas característico. E é esse número de cromossomas característico de uma dada espécie e que difere de espécie para espécie, nós damos o nome de cariótipo. Vamos analisar o nosso cariótipo, o cariótipo da espécie humana. E podemos observar que o nosso cariótipo é constituído por 46 cromossomas. 46 cromossomas que se dispõem aos pares. E a cada par é possível identificar que os cromossomas têm uma morfologia idêntica, quer ao nível da forma, quer ao nível do tamanho. Chamamos a estes pares de cromossomas homólogos, sendo que um cromossoma é proveniente de origem materna e outro cromossoma de origem paterna. Verificamos ainda que destes 46 cromossomas, destes 23 pares, 22 pares são idênticos, são morfologicamente idênticos e designamos-los por autossomas. Enquanto o par 23, ali destacado, apresenta diferenças. Poderá ter 2 cromossomas iguais, no caso da mulher, que são os cromossomas XX, responsável pelo género feminino, ou um cromossoma X e um cromossoma Y, onde se percebe que o cromossoma Y tem um tamanho inferior ao cromossoma X. Ao par 23 do nosso cariótipo humano, pelo facto
de apresentarem diferenças na morfologia, no caso do sexo masculino, nós chamamos de heterossoma ou cromossoma sexual. E como é que nós podemos identificar o cariótipo de uma espécie? E focando-nos novamente no cariótipo humano. Nós temos 46 cromossomas. Ora, lá está, 44 autossomas mais um par de cromossoma sexual ou heterossoma. No caso do sistema reprodutor feminino, identificamos por 44 mais XX, e lá, se somarmos 44 mais um X dão os 46 cromossomas, ou, no caso do sistema reprodutor masculino, 44 mais XY, que também pode ser identificado por 46, em que já temos o somatório de todos os cromossomas, e a vírgula permite depois acrescentar qual o sexo associado ao género. XX para o sistema reprodutor feminino ou XY para o sistema reprodutor masculino. Não confundir, que nunca poderá ser 46 mais XX, pois nessa situação o cariótipo seria de 48 cromossomas, o que já não é característico da nossa espécie, mas sim de uma outra espécie qualquer. Agora vamos então focar-nos novamente no desafio por qual iniciámos a aula, mas agora complementando com estes novos dados. O que é que já sabemos? Que a nossa espécie é constituída por 46 cromossomas. Ora, cá está. O género feminino é representado por 44 mais XX, enquanto o masculino por 44 mais XY. Através do processo, e relembrando aquilo que já falámos, através do processo de gametogênese, de formação dos gametas, verificamos que há um processo de divisão celular, o qual não vamos estudar, não faz parte dos conteúdos, mas que permite a redução para metade do número de cromossomas, sendo que os nossos gametas contêm apenas metade do número do nosso cariótipo, ou seja, 23 cromossomas. O gameta feminino contém sempre 22 mais um cromossoma X. O gameta masculino, o espermatozoide, sendo o responsável por determinar o sexo do novo ser, pode transportar 22 cromossomas mais a informação para o X ou 22 cromossomas e o cromossoma Y. Verificamos também que neste processo a união dos gametas é aleatória, permitindo mais uma vez uma combinação de gametas que permite também a variabilidade. Podemos então referir que a reprodução sexuada, a reprodução que nos caracteriza enquanto espécie humana, tem duas fontes de variabilidade genética e que são responsáveis pela diversidade de características: a fecundação e este processo de formação de gametas. Mais uma vez, dependendo dessas combinações, se o espermatozoide transportar a informação para o cromossoma X, teremos um novo ser com a informação 44 mais XX. Se o espermatozoide transportar a informação para o Y, teremos um novo ser com 46 cromossomas, dos quais 44 são os autossomas, mais o cromossoma X herdado da mãe e o Y herdado do pai. Com base nisto, então, recapitulando estas terminologias, o cariótipo é nada mais do que o conjunto de cromossomas característico de uma dada espécie. E agora, extrapolando para o caso do nosso cariótipo humano, somos constituídos por 46 cromossomas, que é o mesmo que dizer 23 pares de cromossomas homólogos. Não esquecer que cromossomas homólogos são cromossomas que se dispõem aos pares com morfologia semelhante, em que um é de origem materna, outro paterna. Destes 23 pares, 22 pares são autossomas e um par corresponde ao par 23 ou heterossoma ou par de cromossomas sexual. XX no caso da mulher, XY no caso do homem. Vamos então validar os conhecimentos até ao momento, antes de entrarmos na genética propriamente dita.
seleciona a opção que apresenta os conceitos associados à estrutura da célula por ordem decrescente de complexidade. Decrescente, do maior para o menor. Então vamos ver. Núcleo, célula, cariótipo. Sabemos que, não é preciso avançarmos, sabemos que o núcleo está contido na célula. Se é do maior para o menor, a célula teria que estar em primeiro lugar. Logo não poderá ser esta opção. Agora, célula, núcleo, cariótipo, cromossoma e ADN. Sabemos que o ADN está contido nos cromossomas, visto que os cromossomas são o suporte físico dos genes, os segmentos que constituem o ADN. O número característico de cromossomas constitui o cariótipo. Os cromossomas estão localizados no núcleo e o núcleo faz parte, é um dos constituintes da célula. Em princípio, será esta a opção correta, mas vamos ver as próximas. ADN, cromossoma, não. O ADN está contido nos cromossomas e, da mesma forma, não poderá ser a última, pelo que, como referi, a questão correta tem que ser a segunda opção. Célula, núcleo, cariótipo, cromossoma e ADN. Agora, uma outra questão relativamente ao número de cromossomas. Indica o número de cromossomas presentes em A, B, C, D e F. Sabemos que o cariótipo da nossa espécie é de 46 cromossomas. Assim sendo, o A e o B representam indivíduos adultos, pelo que ambos têm que ter 46 cromossomas. O C e o D representam as nossas células sexuais, os gametas, os quais contêm apenas metade do número de cromossomas, pelo que a resposta terá de ser 23. O F, o ovo ou zigoto, é uma célula que resulta do processo de fecundação e assim já podemos resolver a segunda questão, qual o fenómeno representado por E, que é a fecundação. Desse processo forma-se o ovo ou zigoto, que contém a fusão em formação dos dois gametas, logo 23 mais 23, que terá que ter 46 cromossomas, e a resposta à segunda questão será a fecundação. E estamos agora prontos para entrar no estudo da genética. E vamos começar pelo pai da genética, por Mendel, que era um naturalista que realizou vários estudos com ervilheiras. E o porquê de selecionar ervilheiras? Porque são plantas de fácil cultivo, que têm um ciclo de vida extremamente curto, o que permite obter num curto espaço de tempo, um elevado número de descendentes, para depois poder comparar resultados. Possibilitava controlar os cruzamentos, especialmente através da disposição das pétalas desta planta, e também tinha uma grande diversidade de características contrastantes e de fácil observação. Mas para compreendermos um bocadinho tudo sobre o Mendel e sobre os seus estudos, vamos visualizar um vídeo adaptado do TED Education que nos demonstra alguns dos seus trabalhos. Hoje em dia, os cientistas sabem como herdamos as características dos nossos pais. Calculam as probabilidades de uma característica específica ou de uma doença genética consoante o historial da família. Mas como é que isso é possível? Como é que as características passam de um ser vivo para os seus descendentes? Vamos recuar no tempo até ao século XIX ao pai da genética, Gregor Mendel. Mendel era um monge austríaco e naturalista que adorava trabalhar com plantas. Ao tratar das ervilhas que cultivava no jardim do mosteiro, descobriu os fundamentos que regulam a hereditariedade. Num dos exemplos mais clássicos, Mendel combinou uma planta pura, com sementes amarelas, com uma planta pura de sementes verdes, e só obteve sementes amarelas. Chamou a característica amarela a dominante porque aparecia em todas as novas sementes. Depois deixou que as novas plantas híbridas de sementes amarelas se autofecundassem. Na segunda geração, obteve sementes amarelas e verdes, ou seja, a característica verde estava oculta pelo amarelo dominante. Chamou esta característica recessiva. A partir destes resultados, Mendel deduziu que cada característica depende de dois fatores, um que provém da mãe e um que provém do pai. Hoje sabemos que esses fatores se chamam alelos e representam as diversas variações de um gene. Consoante o tipo de alelo que Mendel encontrou em cada semente, pôde obter ervilhas homozigóticas, em que os dois alelos são idênticos, e ervilhas heterozigóticas, em que os dois alelos são diferentes.
Esta combinação de alelos é conhecida por genótipo e o seu resultado manifestado pela cor amarela ou verde é o fenótipo. Para ver bem como se distribuem os alelos entre os seus descendentes, usamos um quadro ao qual damos o nome de xadrez mendeliano. Colocamos os diferentes alelos nas duas entradas e verificamos as possíveis combinações. Vejamos as ervilhas de Mendel, por exemplo. Vamos escrever o alelo dominante com o Y maiúsculo e o alelo recessivo verde com o Y minúsculo. O Y maiúsculo ultrapassa sempre o seu amigo minúsculo, portanto, só obtemos ervilhas verdes se tivermos dois Y minúsculos. Na primeira geração de Mendel, a ervilha amarela homozigótica vai transmitir a cada ervilha descendente um alelo dominante, amarelo. E a ervilha verde, também homozigótica, vai dar um alelo verde recessivo. Todas as ervilhas descendentes são amarelas, heterozigóticas. Na segunda geração, em que se cruzam duas ervilhas heterozigóticas, os seus descendentes podem ter um dos três possíveis genótipos, exibindo os dois fenótipos possíveis na proporção de 3 para 1. Mas as ervilhas também têm muitas características. Para além de serem amarelas ou verdes, podem ser lisas ou enrugadas, portanto podemos ter várias combinações: ervilhas redondas, amarelas ou verdes, ervilhas enrugadas, amarelas ou verdes. Para calcular as proporções de cada genótipo e fenótipo, também podemos usar o xadrez mendeliano, mas é um pouco mais complexo. No entanto, há situações mais complexas do que ervilhas, como por exemplo os humanos. Hoje os cientistas sabem muito mais sobre a genética e a hereditariedade, e há muitas outras formas de herdar algumas características, mas tudo começou com Mendel e as suas ervilhas. Através deste vídeo conseguimos então já explicar algumas das leis de hereditariedade, quer à luz dos conhecimentos do Mendel, quer à luz dos conhecimentos atuais. O objetivo da aula 2 é começarmos a conhecer alguns desses conceitos para depois, em posteriores aulas, começarmos a aplicá-los em alguns exercícios. Vamos ver então. Enquanto que Mendel falava nos fatores hereditários, hoje já sabemos que esses fatores hereditários são nada mais do que os genes. Do mesmo modo, as formas alternativas de um fator constituem os alelos. Cada gene tem duas formas alélicas que podem ser iguais ou diferentes. A característica dominante corresponde sempre ao alelo dominante e a característica oculta, o alelo recessivo. Face a estas duas características, ao modo de combinação dos alelos, há que compreender a definição de genótipo e fenótipo. O genótipo, como o próprio nome indica, é a constituição genética do indivíduo para uma dada característica e é nada mais do que a representação das duas formas alélicas. O fenótipo é o modo como se expressa o genótipo. Vamos então particularizar e ver uma situação. Não vamos focar-nos no estudo do caractere de Mendel, em que no vídeo que observamos a característica estudada por ele foi a cor da ervilha, amarela ou verde. Vamos nos cingir a uma outra característica que diz respeito à cor da pétala, a qual pode ser púrpura ou branca. E o que é que verificamos? Cá está, temos aqui dois cromossomas homólogos, em que um cromossoma é de origem paterna, outro de origem materna, e que têm informações contrárias para uma mesma característica. O alelo dominante representa a cor púrpura, manifesta a cor púrpura, enquanto que o alelo recessivo manifesta a cor branca. Como se aperceberam, não sei se estiveram focados, no vídeo os alelos estavam representados por Y. O porquê dessa designação, dessa representação? O vídeo estava em inglês, foi traduzido para português. Então, amarelo em inglês significa yellow, com Y. Representamos sempre o alelo dominante pela sua inicial, neste caso o Y maiúscula, e o alelo recessivo, para essa mesma característica, pela letra minúscula. Neste caso, o alelo dominante é a cor púrpura, logo a púrpura, pelo que identificamos por P maiúscula. A cor branca será representada por P minúsculo. Muitas vezes, vocês alunos questionam-nos por que não poderemos representar por um B, que simplificava. Porque
no 9º ano só vamos estudar uma característica isoladamente, aquilo que designamos de monohibridismo. No entanto, Mendel também, para além de estudar as várias características isoladamente, depois foi agrupando 2 características e assim sucessivamente. Se nós tivéssemos a atribuir sempre letras diferentes de acordo com o nome da característica, depois era-nos muito difícil fazer a interpretação desses mesmos dados. Que possíveis combinações temos nesta situação? Então, nós podemos ter um genótipo, P maiúsculo, P maiúsculo, e neste caso, sempre que temos 2 alelos iguais para uma mesma característica, dizemos que o indivíduo é homozigótico. Sabendo que a cor púrpura representa o alelo dominante, então vai manifestar essa mesma característica e o homozigótico diz dominante. Noutra situação, P grande, P maiúsculo, desculpem, P minúsculo. Quando nesta situação temos 2 alelos contrastantes, um que expressa a característica para a cor pura, o outro para a cor branca. Quando temos 2 alelos diferentes para uma mesma característica, diz que o indivíduo é heterozigótico. E domina sempre a característica dominante, logo o fenótipo é, nas 2 situações, cor púrpura. Nesta outra situação, temos um indivíduo homozigótico recessivo, em que apresenta 2 alelos iguais, mas para a característica cor branca. E aqui o fenótipo será cor branca. Então, o que é que verificamos? Que existem genótipos e fenótipos. O genótipo é o par de alelos que codifica uma característica, enquanto o fenótipo, e era importante que registasse estes termos, é a característica que expressa o genótipo, ou seja, é aquilo que é manifestado. Verificamos também que existem 3 tipos de genótipos. Um homozigótico dominante, quando tem 2 alelos dominantes. Um homozigótico recessivo, quando apresenta 2 alelos recessivos. E um heterozigótico, quando apresenta um alelo dominante, quando é constituído por um alelo dominante e um alelo recessivo. Verificamos também que um homozigótico dominante e um heterozigótico manifesta sempre o fenótipo correspondente à cor dominante. Enquanto que o homozigótico recessivo só se manifesta, costumamos dizer o L mais fraco, só se manifesta quando na presença de outro igual a ele. Lá está, o homozigótico recessivo manifesta a característica para a cor branca. O que é que vos propomos agora? Vou-vos já apresentar o desafio, até para explicar com alguma calma aquilo que é pretendido para a próxima aula. Nós observamos o vídeo de Mendel, em que ele demonstrou de que forma é que conseguiu chegar a algumas das suas leis através do estudo da característica da cor da ervilha, a qual era verde e amarela, em que o amarelo era a cor dominante. Não vamos partir dessa característica, queremos agora que vocês comprovem os resultados obtidos por Mendel na primeira geração F1 e na geração F2, mas relativamente ao caractere cor da púrpura. Agora, é importante mesmo que foquem e o que é que vos vai ser pedido. E vai ser por aí que vamos iniciar a aula, ou seja, vamos desmembrar todo este desafio e explicar passo a passo de que forma é que conseguimos comprovar. No P, que é o cruzamento parental, houve o cruzamento de 2 linhagens puras, de um homozigótico dominante com um homozigótico recessivo. Então, o que é que acabámos de ver? A cor púrpura é a cor dominante. O que é que vos vou pedir? Se tiver tempo, vou-vos auxiliar aqui no desafio. Então, desafio. No P, cruzamento parental, cruzou-se um homozigótico dominante, púrpura por vezes um homozigótico recessivo. E obtivemos em F1 100% de heterozigóticos, P grande, P pequeno. Vão ter que fazer os cálculos de modo a comprovarem isto mesmo. E em F2 obtivemos 25% de P maiúsculo, 50%
de P maiúsculo, P minúsculo e 25% de P minúsculo, P minúsculo. E é isto que vos propomos. Fiquem bem e até à próxima aula.